Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Raíssa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje temos um cenário novo, né? Resolvi gravar o vídeo dentro do carro, é bem difícil porque minha filha é pequena e eu não sou nenhuma youtuber famosa. Gravar o vídeo com a minha filha em casa e também tem a sobrinha do meu esposo, então fica um pouquinho difícil, assim, eu acho que o fundo fica bem barulhento. E aí eu decidi vir aqui pro carro gravar. Na verdade, não tô nem dirigindo nem nada mesmo, é só pra conversar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência tirando o visto americano. Hoje tenho 3 vistos no meu passaporte. O primeiro foi o meu visto J1, ainda preciso conversar com vocês, estou devendo conversar com vocês do porquê eu ter voltado dos Estados Unidos. Atualmente eu estou em Fortaleza, estou em casa. Se eu pretendo voltar, como é que estão os meus planos futuros. Mas eu tinha um visto J1, e aí esse visto é o mesmo que é para estágios, au pairs, trainees. Então é o visto J1, era o visto que eu tinha antes, foi o meu primeiro visto. Esse visto tem uma durabilidade como todos, obviamente, mas pode ser 1 ano, 6 meses, 2 anos, no caso de au pair. Então eu tinha de 1 ano e ele venceu. Vou contar hoje um pouquinho para vocês a respeito da minha experiência com o visto C1D e com o visto B1, B2, que é o visto de turismo, tá? Então, o visto C1D é um visto para tripulante, seja esse tripulante de navio cruzeiros ou tripulantes de avião, comissários e pilotos, enfim. Porque é um visto em trânsito, é um visto que você vai basicamente só pisar nos Estados Unidos para pegar um voo, ou pisar nos Estados Unidos para pegar um voo, pisar nos Estados Unidos para pegar um navio, caso você seja de cruzeiro. Então você não vai passear lá nos Estados Unidos, você não vai estudar lá, você não vai fazer turismo lá. É um visto de fato para quem está em trânsito. Então, esse visto para quem está em trânsito, só que é bem difícil esse visto ser negado de fato, assim. Eu prestei atenção na minha entrevista, mas prestei atenção nas entrevistas, assim, que estavam antes de mim. E aí veio entrevista para au pair, veio uma entrevista para um rapaz que também era tripulante de cruzeiro. E como você já tem ali um contrato, a carta do navio ou a carta da empresa, é bem difícil esse visto ser negado, mas ainda tem que passar por uma entrevista, porque infelizmente às vezes as pessoas mentem, né? Elas vão com esse visto, mas acabam querendo ficar lá, enfim. E aí tem que se passar por uma entrevista. A minha experiência, assim, eu confesso que eu já fui querendo pedir também para o cônsul, depois de ter meu visto aprovado, ver a possibilidade de pedir um visto de turismo. Eu já queria o visto de turismo, mas a princípio eu realmente só coloquei lá na minha DS 160 o visto C1D, fui fazer o visto e me preparei, levei a carta de recomendação, a minha carta da empresa, é como se fosse uma carta convite, explicando o meu cargo, o meu salário, o período de contrato. Então eu já fui preparada para responder algumas perguntas. Acabei levando também, nem pediram, mas a certidão de nascimento da minha filha, minha certidão de casamento, que são vínculos que eu tenho aqui no Brasil, né? E fui, assim. Na verdade, eu já tinha tido um visto, então eles tinham como saber se eu respeitei as leis enquanto estava nos Estados Unidos, se eu fiquei o período que eu deveria ficar, se foi tudo bem durante a minha estada. Então, eu acho que no meu caso, você ter tido a experiência de ir para os Estados Unidos alguma vez pode ser algo benéfico ou maléfico. Vai ser benéfico se você tiver feito tudo certo, eles vão ver que você respeitou as leis, se você estiver cumprindo direitinho os pré-requisitos. No meu caso, se eu estivesse levando a carta e eles tivessem visto que eu fiz tudo direitinho, isso iria beneficiar, porque o medo deles em negar o visto, a preocupação deles, o fato deles negarem o visto, é justamente o medo deles terem de você dizer que vai fazer turismo e acabar indo trabalhar, e dizer que vai fazer turismo e acabar morando lá. Então, é essa preocupação que eles têm na hora de negar ou aprovar o visto. E no meu caso, como eu já tinha ido, já tinha ficado 1 ano lá, isso poderia com certeza fazer com que o meu visto fosse negado ou aprovado. Então, a minha entrevista, assim, eu acho que no meu caso em particular,
Isso foi muito levado em consideração, porque eu vi que a pergunta que eles fizeram para quem estava na minha frente foi bem mais específica. Assim, para au pair eu vi que como eles pedem o nível intermediário, acabou que o cônsul fez ali um testezinho com ela de inglês. Aconteceu a mesma coisa quando eu fui também para fazer o meu intercâmbio, que tinha que ter um inglesinho, né? Ele fez ali algumas perguntas em inglês para testar o meu inglês. Então, quando você vai para algo específico que vai pedir o inglês, é comum que eles queiram fazer esse teste. Esse rapaz que nunca tinha ido para os Estados Unidos, não tinha nenhum visto, era o primeiro visto dele, era um visto de tripulante. Perguntaram muito se ele já foi, como que foi essa experiência, se ele já foi tripulante de cruzeiro anteriormente, como que foi, onde que ele foi, por que que ele queria ir para os Estados Unidos, quando que ele ia voltar, o que que ele ia fazer depois que ele voltasse. Então focaram muito nessas perguntas, assim. Acho que é para ver se de fato a pessoa tá querendo ir para lá para trabalhar no cruzeiro ou se tem alguma outro interesse. Inclusive, eu até recomendo, assim, se você for para cruzeiro, né, eles vão perguntar o que é que você vai fazer quando você voltar. Ah, eu tô querendo ir porque eu quero juntar dinheiro para comprar uma casa, porque eu tô querendo pagar minha faculdade. Quando eu voltar, eu vou ficar 2 meses de férias e já volto para fazer um outro cruzeiro. É muito importante você ter em mente essa pergunta, porque isso me foi perguntado e foi perguntado para esse rapaz também. Pelo visto, é bem comum eles fazerem esse tipo de pergunta. É bom você saber o que você vai fazer, né, depois. E pra mim, assim, é muito louco, porque eu fiquei muito impressionada, porque eles focaram muito, de fato, no meu visto anterior, assim. Eles, que eu digo, assim, né, o consulado, assim, o cônsul, na verdade, focou muito no meu visto anterior, focou muito quando perguntou se eu já tinha ido, eu falei que sim, porque ele perguntou se eu sabia falar inglês. E aí eu falei que sim, que eu já tinha morado lá nos Estados Unidos, tinha feito intercâmbio. E é óbvio que eles têm essas informações, né? Na DS 160 eles perguntam, é óbvio que eles têm todas as nossas informações. Então é muito complicado você ter algum interesse de mentir, ou ocultar alguma coisa, porque a depender do que você fale, é muito fácil para eles descobrirem se você tá falando a verdade ou não. Então ele nem me perguntou, assim. Eu que já falei logo, e aí ele acabou focando muito na minha experiência dos Estados Unidos, perguntou o que é que eu tinha feito lá, quando que eu fui, no que eu trabalhava, o que eu fazia quando eu estava lá, quando que eu voltei. E eu acho que outra coisa que também ajudou muito, no meu caso, eu posso estar enganada, mas no meu ponto de vista, foi porque eu fiquei 1 ano no Brasil. Eu voltei em março de 2021, apliquei para um novo visto em abril de 2022. Então, é meio que óbvio que eu não tinha interesse de ficar lá de uma maneira não correta, porque eu vim pro Brasil, fiz o que eu tinha que fazer, e agora que eu tô meio que voltando a trabalhar com esse quesito viagem, né? E aí ele perguntou se eu tinha filho, eu falei que sim, que eu tinha filho, perguntou com quem que a minha filha ficaria, eu falei que com meu esposo e minha sogra, perguntou o que eu iria fazer quando eu voltasse, e disse que o meu visto estava aprovado. E aí, como eu falei pra vocês, eu tinha interesse de aplicar pro visto de turismo. Então, já tinha visto um outro vídeo no YouTube do rapaz falando como que ele fez pra conseguir. Quando você vai fazer a aplicação pra esse visto de tripulante, esse visto de passagem, também tem a opção de você aplicar direto também pro visto de turismo, você pedir a eles, porque a gente só paga uma taxa, né? A taxa service é a mesma de $160, é a mesma do visto de turismo. Então, quando você tá lá preenchendo a sua DS 160, você pode pedir também o visto de turismo, mas eu particularmente acho arriscado você fazer isso. É bom você focar lá. Se você quiser, quando ele aprova o seu visto, você pede pra ele, pergunta alguma coisa, mas você já ir com a intenção dos dois, assim, no documento, eu acho muito arriscado, muito delicado. E eu dei por vista que, de fato, assim, vai depender muito do cônsul que você pega.
Eu vou daqui a pouco dar umas dicas do que eu acho que vai ajudar vocês. Eu não sou nenhuma consultora de imigração, eu não entendo nada desse assunto. Vou só falar mesmo dessas minhas experiências e o que eu acho que pode ajudar. Mas você pode sim, eu acredito que nessa época que os cruzeiros já voltaram, graças a Deus, vão ter muitas pessoas aplicando para esse visto e se preocupando com isso, que nunca foram no consulado, nunca pediram, ou que já tiveram visto de turismo negado. E eu acho que você pode pedir, quando ele falar, tá aprovado, tá tudo certo, que ele lhe conheceu ali, viu que você é uma pessoa legal, né, aparentemente legal, que você aparentemente não vai causar nenhum problema, resolveu aprovar o seu visto, é bom você falar. Depois que ele fala que você pede o visto de turismo também. Os dois eu acho meio delicado. E aí quando ele me falou isso, como eu disse, ele focou muito nas minhas experiências anteriores, nem perguntou nada muito assim a respeito do meu contrato no cruzeiro, perguntou mesmo só questão de salário, mas assim, experiência profissional, essas coisas ele nem falou muito. E aí quando ele falou, olha, seu visto tá aprovado. Aí eu falei assim, eu posso fazer uma pergunta? Aí ele falou assim, pode. Daí eu falei, eu posso pedir o visto de turismo também? E aí, pra minha surpresa, ele falou, sim, mas na verdade, quando eu falei, eita, aí ele falou, mas né, vamos esperar mais um pouquinho pra você pedir o de turismo. Mas ele falou, não, ele falou assim, sim, mas na verdade eu já tinha aprovado o seu de turismo também. E eu fiquei super contente, assim, basicamente ele aprovou o meu visto de turismo antes de eu pedir, né. Eu fiquei muito contente porque ele meio que eu passei essa confiança pro consulado, eu fiquei muito feliz mesmo. Agora eu quero muito que meu esposo e a minha filha tirem um de turismo também, porque nós temos muita vontade de depois ir pra Disney e fazer umas viagens de turismo juntos. E agora vai ficar um pouquinho difícil, né? No meu caso, graças a Deus eu dei sorte, porque eu tive que fazer esse de tripulante e aí era bem rápido pra fazer o de tripulante, mas o de turismo tá demorando bastante. Então, assim que eu viajar de novo, eu já quero que eles se organizem pra eles tirarem, pra futuramente a gente ter férias lá. Mas a dica que eu posso dar pra vocês é, obviamente, ir bem arrumado, passar uma impressão, assim, realmente mais séria. Até falaria se você tiver algum piercing, alguma coisa, não por questão de preconceito nem nada, mas tirar, né, por uma questão de passar, assim, um profissionalismo maior, uma seriedade maior, tanto que você chega lá no consulado, você não vê nenhum funcionário de piercing, é realmente um ambiente bem profissional. Então, se você tiver tatuagem também, talvez cobrir a tatuagem, não ir de bermuda, não tem nenhuma regra que não é pra gente usar esse tipo de roupa. Mas eu acho que ajuda você ir com uma aparência mais profissional, tentar preencher o DS-160 bem devagar, com as informações que você vai colocar lá, visto de turismo, com as informações que você vai prestar, quanto que você tem. É muito importante você demonstrar que você tem, sim, coisas que lhe prendem ao Brasil. Você está de fato indo viajar de férias, você está de fato indo para passar um período e vai voltar. Isso pode ser um casamento, isso pode ser filhos, isso pode ser um emprego, isso pode ser uma certidão de um contrato de aluguel, uma casa, um carro, tudo que for demonstrar para eles que você está de fato no de férias. Então, eu acho que mais importante que a entrevista é o preenchimento do DS-160. Depois que você vai para a entrevista, você tem que lembrar o que você colocou no DS-160. Não adianta fazer um DS-160 cheio de informações, uma coisa mais linda do mundo, e depois que o cônsul lhe pergunta para confrontar, porque foi você que preencheu aquilo lá, não foram eles que preencheram para você, e você fala outra coisa, sabe? Você coloca lá no seu DS-160 que você mora com seus pais, ou que você mora com seu esposo, ou que com seu filho. E aí quando chega lá, você fala que na verdade você mora com sua mãe, na verdade você mora com sua sogra. Tá entendendo? Assim, é só um exemplo. Você tem que falar, você tem que ser fiel. O que você faz pra viver? Eu trabalho de, não sei lá, assistente administrativo. E você sabe que fora o assistente administrativo, você também é autônomo, assim, você vende lingerie. Um exemplo, aí chega lá, você só foca na parte que você vende lingerie. Você não fala do seu emprego de carteira, do seu emprego de assistente administrativo. Então isso é ruim. Você precisa, porque meio que cai que você tá mentindo. Rede social, eu acho que ajuda a colocar rede social, mas você tem que ter cuidado do que você posta na sua rede social. Porque meio que eles vendo a nossa rede social, eles vão ver
que é de verdade, assim, como que a gente é com a nossa família, com os nossos amigos, pra onde que a gente costuma sair, essas coisas que a gente coloca na nossa rede social. Então, se você só coloca fotos, assim, de forma mais indecente, óbvio que é a sua rede social, mas eu tô falando o que vai aparecer pro consulado. Foto só de maneira indecente, ou só com bebida, ou não tem nenhuma foto com família, nenhuma foto mais voltada assim. Eu acho que também existe uma grande probabilidade de eles negarem o seu visto. Estou falando o meu ponto de vista, por favor, não me ataquem, mas é o que eu acredito, pelo que eu já vi com outras pessoas e pelas minhas experiências. Mas é isso, estou bem feliz, assim, como eu falei pra vocês, eu quero logo viajar com minha filha e vou logo contar pra vocês daqui a pouquinho como que vai ser essa minha nova experiência e como que tá tudo. Eu tenho um monte de coisa pra falar com vocês, estou muito feliz, estamos a rumo 200 seguidores, a minha meta agora, vocês sabem, é 1000. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixa um like, pode comentar, eu vou tirar suas dúvidas, o que tiver ao meu alcance eu vou ajudar vocês. Compartilha bastante com seus amigos que vocês acham que vão se interessar por esse tipo de assunto. E, por favor, se inscreva no meu canal, que eu quero logo bater minha meta de 1000 seguidores. Obrigada e bem-vindos novos inscritos, tá? Beijo, tchau!